Por mim, se vai a cidade do lamento. Por mim, se vai a eterna dor. Por mim, se vai para a raça condenada. A justiça me incentivou, sublime arquiteto. Me fez a divina potestade, a suprema sabedoria, e o primeiro amor. Antes de mim não havia nada criado, com exceção do imortal, e eu existo eternamente. Ó vós que entrais, abandonai toda a esperança. Essa mensagem escrita na porta do inferno de Dante, expressa claramente como o autor viu o inferno, através da ótica cristã e com temor aos seres que ali habitavam. Existem pessoas que em suas experiências de quase morte, afirmam ter sido levadas para o inferno. Como veremos na sequência, as semelhanças da descrição do poeta italiano com os relatos dessas pessoas é no mínimo intrigante. Mesmo sabendo que o inconsciente humano prega peças, vezes através dos sonhos, vezes através de sentimentos de culpa e arrependimento, existe um grande mistério no nível de detalhes relatados por essas pessoas, que supostamente estiveram no inferno por um tempo. Para entender melhor, o inferno é um conceito religioso que existe em várias tradições, como o cristianismo, o islamismo e algumas correntes do judaísmo. É frequentemente descrito como um lugar de punição ou sofrimento eterno após a morte, reservado para aqueles que cometeram pecados ou violaram os princípios religiosos. Ouça agora o breve resumo dos relatos de algumas pessoas que retrataram experiências infernais, em momentos de quase morte. Howard Storm. Howard Storm é um americano ex-professor universitário e artista, que alega ter tido uma experiência de quase morte em 1985, durante a qual ele afirma ter visitado o inferno. Ele descreveu encontros com seres malignos, sofrimento intenso e escuridão absoluta. Segundo seu relato, ele foi resgatado por uma luz divina após clamar por ajuda. O seu relato completo foi descrito no livro de própria autoria chamado Minha Descida para a Morte, que foi lançado ainda no ano 2000. Atualmente Howard é um ministro cristão nos Estados Unidos. Angie Fenimore. Angie Fenimore é uma escritora e palestrante que compartilhou sua experiência de quase morte em seu livro que ela chamou de Além da Escuridão. Ela afirma ter sido levada ao inferno e descreveu uma sensação de desespero, medo e isolamento. De acordo com seu relato, ela foi salva por uma entidade benevolente que a trouxe de volta à vida. Angie tentou contra a própria vida em 1991, em um momento de desespero após uma série de abusos que sofreu ao longo da vida, e que a assombravam diariamente. Bill Wiese. Bill Wiese é o autor do livro 23 Minutos no Inferno, onde ele descreve sua experiência de visitar o inferno. Em uma experiência fora do corpo, Bill foi levado ao inferno, e descreveu um ambiente repleto de fogo, dor extrema e criaturas demoníacas que o atormentavam. Seu livro foi um dos mais vendidos do gênero nos Estados Unidos, onde é muito popular e conhecido. Atualmente Bill é um orador cristão. Mary Baxter. Mary Baxter é a autora do livro Uma Revelação Divina do Inferno, onde ela compartilha suas supostas experiências de visitar o inferno. Em seu relato, ela descreveu encontros com demônios, almas em tormento e várias formas de punição. Mary aprendia sobre o cristianismo desde jovem, e foi ordenada pastora em 1983. Segundo relatos, muitos milagres aconteciam nos cultos onde ela pregava. Ela faleceu no dia 13 de setembro de 2021. Yong-Do Kim. O pastor Yong-Do Kim, da Coreia do Sul, afirmou ter tido múltiplas experiências de visitar o inferno. Ele descreveu visões de almas em tormento,
sendo punidas por seus pecados, e compartilhou essas experiências em seus sermões e escritos. King é autor de uma série de livros que falam sobre o batismo através do fogo de Deus. Em 1991 se formou teólogo, e atualmente viaja pelo mundo compartilhando seu testemunho para seus fiéis seguidores. Jesse Duplantis. Jesse Duplantis, um pastor e evangelista estadunidense, compartilhou um relato em que afirma ter sido levado ao inferno em uma experiência de visão. Ele descreveu o tormento e sofrimento das almas que lá estavam. Jesse fundou uma organização cristã que chamou de Ministério de Jesse Duplantis, e após sua experiência escreveu uma série de livros para compartilhar suas experiências. Tamara Laroux. Tamara Laroux, em seu testemunho, compartilhou uma experiência de quase morte em que ela acreditava ter ido para o inferno. Ela descreveu uma sensação de desespero e separação de Deus, mas também afirmou ter sido resgatada pela graça divina. Tamara também tentou contra a própria vida assim como Ange Fenimore, buscando solucionar os problemas de sua vida angustiante. Após sua experiência de quase morte, Tamara escreveu livros para retratar sua experiência, mas segundo a autora, o livro tem como finalidade ajudar outros jovens que estão em situação parecida. Em outros casos, pessoas relatam outros tipos de experiência, como por exemplo, sensação de paz e ausência de dor, experiência fora do corpo, visão de túneis de luz, encontro com entidades luminosas, assistir a um filme completo de suas vidas, e, muitas vezes, ao fim das experiências, relatam a sensação de estarem sendo puxadas de volta ao corpo. Em todos os casos, o sentimento de pavor pelo desconhecido parece tomar conta. Mas as experiências relacionadas ao próprio inferno são claramente mais perturbadoras. Para muitas pessoas, a ideia de inferno tende a ser o pior ambiente que suas mentes podem imaginar. É possível identificar um padrão nos relatos. Sempre há a presença de criaturas sombrias, demônios, e almas que estão agonizando e queimando no fogo. Um ambiente de sofrimento e angústia, muito parecido com o sentimento que esses autores levavam no seu cotidiano. Não existe até os dias de hoje uma explicação que passou pelo método científico e que comprova essas experiências como obras da nossa própria imaginação. Freud, o renomado psicólogo e fundador da psicanálise, já havia proposto há mais de 100 anos que essas crenças são ilusões e desejos inconscientes, mas ainda hoje estamos sem uma prova concreta. O que você achou dessa viagem pelo submundo do inferno? Fique ligado para mais conteúdo intrigante e misterioso. Até a próxima!